Como eu tenho uma criança de 4 patas pequena em casa, não pode dar bobeira, senão ela come mesmo. Caco de vidro, come tudo. É doida da cabeça. Muito bem, já estamos aí em gravação. Boa noite, Nilza. Boa noite, professor. Boa noite, meninos, turma. Muito bem. Cá estamos, ó. Deixa eu compartilhar a tela com vocês para a gente ver os slides de hoje. Deixa eu liberar aqui. Quem está entrando? Muito bom, é o Anderson. Salve, Anderson. Boa noite. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu coloquei para compartilhar, mas ainda está um pouco mole, deve estar chegando aí para vocês. Aí, para lá. Agora foi, muito bem. Muito bem. Pois bem, minha gente, ó. Na semana passada, nós introduzimos aí os conceitos básicos, né, de comportamento organizacional. Então, falamos aí sobre as ideias mais, de fato, básicas. Quando a gente fala básico, né, dá a noção, às vezes, de uma coisa pouco elaborada, uma coisa ruim e tal, mas não é, né? Básico diz respeito a aquilo que é a base de algo, né? Então, é até um sentido muito oposto a esse, né? Aquilo que é básico, geralmente, não é o que é ruim ou o que é menos elaborado, né? Básico é aquilo que funda as coisas. Então, nós vimos os conceitos básicos aqui de comportamento organizacional. Para que serve, né? Como é que a gente aplica. Vimos aí que a ideia de comportamento organizacional está relacionada a 3 variantes muito importantes, 3 determinantes muito importantes, que é o indivíduo, o grupo, e aí, por fim, a estrutura. Estrutura, a gente está falando da organização, né? Pode ser pública ou pode ser privada, enfim. Aí vai variar, mas aqui no nosso caso, estamos quase sempre pensando na organização pública. É isso? E hoje nós vamos falar sobre outro aspecto muito importante, no qual o comportamento organizacional vai estar muito presente, que é a cultura organizacional. Para isso, é importante a gente falar sobre isso, para que depois a gente toque o barco aí para o clima organizacional, que é outro conceito muito importante, nós vamos ver na quarta-feira. Então, hoje nós vamos falar sobre cultura organizacional. O que seria isso? Né? Já devem ter escutado, eventualmente, essa expressão por aí. Né? Vocês saberiam me dizer o que é cultura organizacional? Alguém tem alguma ideia aí do que é isso? Ou sabe exatamente o que é, não? Ou não faz ideia? Se não fizer ideia também pode, viu? Alguém aí se arrisca, não? Dá um palpite? Pode palpitar à vontade, viu, gente? Não vai perder ponto, não, se estiver errado. Marcelo pergunta no chat se tem a ver com tradição. Marcelo, não vou dizer para você que tenha totalmente, mas pode sim ter um pouco da tradição, né? Porque a tradição, ela sim vai ajudar a formar essa cultura organizacional. O que não quer dizer que seja bom, né? Mas dentro do conceito, que eu vou explicar já já, você vai perceber que pode sim ter um pouco da tradição, mas não é exatamente isso, né, que vai determinar a cultura organizacional, não. Ou melhor, né, não é exatamente a tradição
que deve determinar a cultura organizacional. E, às vezes, a tradição ela pode ser baseada em critérios que não favoreçam aí a produtividade, né? Critérios muito pessoais, muito culturais no sentido mais amplo da palavra, né? De como aquela população está acostumada a lidar com aquele serviço, com aquele setor, com aquele departamento, né? E por aí vai. Tudo bem. Mas tem sim, tá? Um pouco de tradição. Então veja só, o conceito, a definição aí precisa deste termo para a gente começar a debater. Olha, cultura organizacional são crenças e hábitos estabelecidos por. Aí nós estamos falando de normas, atitudes. Deixa eu só trocar aqui o microfone, gente. Eu acabei de perceber que está no microfone errado. São crenças e hábitos estabelecidos por normas, atitudes, valores, expectativas compartilhadas por todos na organização. O colaborador, o servidor, né, no caso nosso aqui, passa a pensar e agir de acordo com as normas da organização. A cultura molda, né, ou seja, ela modela o modo de agir e de pensar das pessoas, porque elas expressam as percepções e as mentalidades da organização. Então, olha só, vamos destrinchar esse conceito. Você gosta de ler o conceito antes, para vocês terem uma noção ampla, e depois a gente vai em cima dele, né, separando aí parte a parte para a gente compreender tudo o que ele está dizendo. Tá? Bom, primeira coisa é, quando a gente fala de crenças e hábitos, o que são crenças? São as coisas que a gente acredita. Né? Então, é outra palavra que popularmente a gente costuma levar para outro sentido. Né? A gente fala assim, quais são as suas crenças aí, populares? A gente vai levar para a cultura popular, dos mitos, né? do nosso folclore e tal. Quando a gente fala assim, qual é a sua crença religiosa? Aí a gente já está levando para o outro lado. Né? Mas a gente está levando para o lado, né, da orientação religiosa que você segue. Mas tudo isso tem a ver, né, com a ideia de algo em que a gente acredita. Né? Então, crença é aquilo que se acredita. E aquilo que se acredita pode ser, né, enfim, uma variedade de coisas. Então, eu posso ser um sujeito que tem as minhas crenças particulares, por exemplo. Eu acredito que a gente deva respeitar as pessoas. Isso é uma crença minha. Né? Eu acredito que a gente não deva ser racista. É uma crença também. Mais do que não ser racista, eu acho que a gente tem que ser antirracista, brigar contra as pessoas que são racistas, né? Brigar no sentido, né, também mais amplo da palavra, não tem que dar porrada nas pessoas, não. Combater essas pessoas, então, isso é uma crença. Né? Ou às vezes a pessoa, no mau caminho também, pode ter suas crenças. Né? Hoje vocês têm visto aí os grupos neonazistas, né, se proliferando no Brasil, ganhando espaço e fazendo aí reuniões, né, ataques a pessoas. É uma grande idiotice, né, vocês pensarem que se os nazistas estivessem no comando hoje de algum lugar, a gente não ia ser poupado, né? Nenhum de nós aqui. Latino-americano, para os nazistas, eram raças inferiores. Né? Então, brasileiro, neonazista, é um negócio bastante burro até. Mas é uma crença também. Né? É uma crença, de alguma maneira, que existem raças superiores e as quais, por exemplo, essas pessoas acreditam fazer parte. Né? Mesmo não fazendo. Tá? Mas é crença. Ok? Então, quando a gente fala de crença, nós estamos falando de tudo que aquele ambiente ali, aquela organização, vai ser necessário para o funcionamento dela. Então, a gente tem que acreditar em algumas coisas para que aquela organização funcione da melhor maneira possível. E os hábitos também. Né? Hábitos é aquilo que a gente faz com regularidade. Né? Então, hábitos são comportamentos
que a gente sistematiza. Então, eu, por exemplo, tenho o hábito de tomar 500 ml de água todo dia quando eu acordo. Então, isso é um hábito. Por que é um hábito? Porque não é uma coisa que eu faça hoje e depois daqui a 3 meses eu faço de novo, enfim, quando me dá vontade eu faço. Não. Isso é algo que eu sistematizei na minha rotina. Então, eu sempre, todo dia de manhã, isso é verdade, viu? Eu acordo, tomo lá meu meio litro d'água, né? Às vezes um pouco mais. 600 ml, por aí. É muito interessante isso, inclusive, se vocês não têm esse hábito, indico, porque você sabe que quando a gente dorme, o nosso corpo, ele está funcionando, né? Claro, a gente dorme, mas o organismo continua funcionando. E ele acaba desidratando, porque ele consome água, né? Então, quando a gente acorda e toma um baldinho ali de 600 ml de água, você já dá uma revigorada, faz muito bem, aí o especialista fala, não sou eu não, né? Faz muito bem para a pele, faz muito bem para a memória, faz bem para muita coisa. Então, água é vida, né, gente? Se vocês quiserem ter um bom hábito saudável aí, 600 ml de água todo dia de manhã. E eu tenho, por exemplo, o hábito de brincar com a minha cachorra todo dia, né? Porque se não brincar com ela, ela vira um capeta aqui dentro de casa, que não tem energia danada. Então, todo dia eu brinco com ela. É hábito também, né? Então, isso é hábito, tá? Hábito é algo que a gente faz sistematicamente. Então, dentro de uma organização, o que são os hábitos daquela organização? Vão desde os processos que ela internalizou como seus processos corriqueiros, então a forma de fazer as coisas é um hábito, né? Por quê? Se eu tenho um setor público, então vamos dizer que dentro do Instituto Federal, a gente tem, vamos dizer não, né? Dentro do Instituto Federal, realmente a gente tem algumas normas que precisa seguir, é isso? Então, por exemplo, todo professor, eu já falei isso para vocês, tem que fazer. No ambiente remoto, todos nós temos que fazer aí um plano de atividade remota, falar como é que a gente vai dar a aula para vocês. Então, como é que eu vou fazer, que método de avaliação que eu vou ter e tal. E aí, por exemplo, hoje é um hábito nosso, de todos os professores, fazer com que esse plano seja revisado antes da aula começar. Isso é uma norma? É uma regra? Não. Não está escrito em lugar nenhum que isso tem que ser feito antes da aula começar. Mas é básico isso, né? Se você tem um plano para alguma coisa, ele tem que ser aprovado antes, né? Você não aprova um plano de viagem no meio da viagem, não é isso? Então, o plano tem que ser aprovado antes da aula começar. Então, a gente manda para as pedagogas antes. Mas é um hábito. Por quê? Porque a gente criou essa rotina interna, que é uma rotina que, apesar de não ser uma regra, está, né, como algo comum para todo mundo que trabalha na docência aqui dentro. Então, todos os professores sabem que tem que mandar o planinho lá antes da aula começar. Eu mandei esse de vocês, inclusive. Então, apesar de não ser necessariamente uma regra, às vezes, é um hábito. E aí, para além disso, mesmo as regras ou os processos, né, já estabelecidos, eles às vezes podem ser, sim, hábitos. Por quê? Porque tem várias formas, né, de fazer as coisas. Então, vamos ver aqui, uma repartição pública, vamos colocar aí da prefeitura, né, que faz lá a carteira de identidade, por exemplo, né, das pessoas. Quando você chega lá, você tem uma senhazinha que você pega e lá no visorzinho ele vai falar lá quando tiver a sua vez, né? Então o Marcelo pegou lá a senha, número 12, e aí, né, quando apareceu o 12 lá, o Marcelo vai lá fazer a carteira de identidade dele. Esse modelo, né, essa forma de fazer, é um hábito também, né? O atendimento ali. E pode ser feito de outra forma. Pode colocar uma pessoa para ficar gritando o nome dos outros ali, né? É número 12, não é isso? Aí a pessoa vai lá. Ou pode colocar uma forma, né, diferente de atendimento, que faça uma fila
E aí as pessoas vão direcionando ao guichê a partir daquela fila, né? Então, não existe uma forma correta apenas de fazer. Existem várias formas, né? O que a regra vai colocar? O que o processo vai colocar? Você precisa atender as pessoas com uma ordem de prioridade para a chegada, né? Respeitando as regras, as leis de prioridade, por exemplo, para idosos, grávidos e tal. Mas, normalmente, como é que funciona uma repartição pública qualquer, que atende o público? É ordem de chegada ou agendamento, né? Então, agora com a Covid, a gente tem visto muito funcionamento na base do agendamento. Mas a ordem de chegada, geralmente, é a forma mais comum de fazer. Se chegou, né, tem 5 pessoas, você vai ser o sexto a ser atendido. O hábito, ele reside na maneira como a gente faz isso, né? Sim, aqui na Prefeitura de Boa Vista é senha eletrônica, mas na Prefeitura de Bonfim tem uma pessoa na porta que fica fazendo essa triagem. Aí você chegou lá, ele pega o seu nome, já preenche alguma coisa, né? Às vezes para adiantar. Então, isso pode ser um hábito também. Vocês estão vendo agora a vacinação, vários lugares fazem de uma forma diferente de outros lugares. Então, por exemplo, meu pai vacinou na cidade que ele mora, e aí ele falou comigo. Esse dia estava conversando, ele falou, já tá meio bagunçado e tal, cheguei lá, demorou muito tempo, porque uma pessoa fica pegando, faz uma ficha, e aí você senta lá, ela vai preenchendo a sua ficha. Isso tem demorado. Aqui na cidade onde eu estou, por exemplo, a prefeitura já pede para a gente levar a ficha preenchida. Você preenche a ficha em casa. Imprime, preenche e leva, né? Ou você pega lá no posto de vacinação, leva para casa, preenche e depois traz de volta, ou preenche lá, enfim. E depois você vai para a fila. Mas ninguém vai para a fila sem a ficha. Então, o que a pessoa faz ali na hora? Só confere a ficha, viu que está tudo certo, né? Manda você para frente. Então, isso é um hábito, né, de se fazer aquilo dentro de um determinado órgão. Na prefeitura aqui de Juiz de Fora, é assim. Na de Cataguás, onde meu pai está, não é assim. Então, tem método certo, método errado? Não. Né? Às vezes um é melhor que o outro. Às vezes um funciona para um lugar, não funciona para outro. Né? Um hábito diz respeito a isso, tá? A gente nunca vai estar falando de coisas certas ou coisas erradas, necessariamente. Está falando de coisas que são rotineiras naquele lugar. A gente trabalha assim, aqui no nosso departamento, e não quer mudar. A gente não gosta de outras formas, a gente já tentou e não quer, ou a gente simplesmente prefere assim, né? E esse é um hábito. Se funciona, está funcionando, maravilha, então, né, não tem problema. Agora, quando não funciona, aí é o problema. A gente vai ver mais para frente, tá? Então, essas crenças e esses hábitos, eles são normalmente estabelecidos, olha só, acabei de falar, né, de regras, de normas, são estabelecidos por esse conjunto de coisas aí, ó, regras, normas, né, as atitudes das pessoas, os valores das pessoas também, né, e da organização, tá? E as expectativas que são compartilhadas por todo mundo. Então, olha só, novamente, nós estamos falando da sua expectativa individual, estamos falando do seu valor individual? Sim, então, né? Mas também estamos falando dos valores do grupo. Também estamos falando dos valores da organização como um todo. Então, tudo isso se conjuga, tudo isso se une e forma a cultura organizacional daquele lugar. E aí, quando essa cultura organizacional ela é definida, normalmente a gente vai pensar em todos esses aspectos. Veja só, se eu tenho um departamento que ele é formado 95% por homens, né, e só 5% por mulheres, e eu quero ter uma cultura organizacional que compreenda, que valorize, que privilegie os problemas femininos, ou seja, então, eu quero entender melhor os problemas da mulher que vem buscar aqui. Então, vou dar um exemplo, vamos dizer, uma delegacia, por exemplo. Quando a gente faz uma delegacia da mulher, se eu tiver uma delegacia da mulher com 95% de homens trabalhando ali, muito provavelmente vai dar problema. Por que vai dar problema? Porque a cultura organizacional que eu vou tentar implementar ali naquele ambiente, ela vai ser dificultada, ou às vezes até boicotada, ou às vezes boicotada no sentido, não às vezes
racionalmente, mas boicotada no sentido mesmo de que, às vezes, as pessoas elas nem estão preparadas para aquilo, né? Ela vai ser, às vezes, deturpada mesmo pelas pessoas que ali trabalham. Por quê? Porque é um grupo muito diferente do que eu precisaria para estabelecer aquela cultura organizacional. Então, não adianta a gente fazer um bolo sem os ingredientes, não é isso? Quando eu falo, vocês querem fazer um bolo, eu não vou fazer um bolo de laranja. Se você não tiver laranja, não vai fazer, né? Você vai fazer bolo de outra coisa. Mas de laranja você não vai. Então, tem que ter laranja para fazer um bolo de laranja. Tem que ter farinha para fazer um bolo, qualquer que seja. Né? Tem que ter alguma coisa para molhar ali. Pode ser um leite, uma água, depende da receita do bolo. Mas tem que ter, né? Os ingredientes. Então, se Boa não tiver noite, ingredientes... professor, tudo bom? Boa noite, Francisca. Ô, Seja professor, tô bem bem-vinda. ruim assim, gripada. Ô, menina, que coisa ruim. Não preocupa não, viu? Se você tiver ruim aí, Vou assistir pode essas aulas aí, tá? tá. Qualquer coisa você assiste depois. Esquenta não, viu? Ah, vou ver se eu consigo assistir. Beleza. Tudo bem. Então, minha turma, para a gente fazer um bolo, tem que ter o quê? Os ingredientes do bolo. Para a gente ter uma cultura organizacional, a gente tem que ter o quê também? Os ingredientes, tem que ter as pessoas necessárias para isso, tem que ter os elementos necessários para isso. Né? É muito comum, vou dar um exemplo, do mundo privado, do mundo empresarial, né, que é mais fácil, às vezes, até a gente ver isso. É muito comum a gente ver, às vezes, as empresas querendo ter o melhor atendimento, né? Eu quero ter o melhor atendimento, eu quero que o meu atendimento seja de excelência. Só que ela paga mal para os funcionários. Não adianta. Como é que vai ter o melhor atendimento se você está dando poucas condições para o seu funcionário ser feliz ali dentro? Então, uma pessoa para dar o melhor atendimento, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser bem remunerada. Né? Estou querendo dizer que ela precisa ter um salário exorbitante. Mas, olha, eu tenho que pagar um pouco melhor do que a média. Né? Então, para eu segurar os melhores profissionais aqui no meu atendimento, se qualquer lugar, qualquer loja paga R$ 1.200 para esse funcionário, eu tenho que pagar um pouquinho mais. Né? Então, todo lugar paga a média de 1.200. Eu tenho que pagar 1.500, 1.600. Aí eu vou garantir que o meu funcionário trabalhe, né, com vontade. Eu vou falar, se eu perder esse emprego aqui, eu não vou arrumar outro de 1.600, né, nessa mesma função. Eu tenho que tratar bem o funcionário, tratar bem, né, tratar com respeito, com dignidade, né. E se eu começo a pressionar demais o funcionário, tratar mal, esculhambar, também não vai conseguir atender bem, né? Ninguém consegue fingir, até consegue, né? Muito difícil você conseguir fingir ser uma coisa por muito tempo. Às vezes você vai fazer isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas não vai dar, né, gente? Uma hora a conta não fecha. Então, se eu estou sendo maltratado pelo meu chefe, se eu não tenho um ambiente legal para trabalhar, se o ambiente que eu estou é pesado, é ruim, as pessoas se tratam mal, elas passam rasteiras umas nas outras, cada um querendo furar o olho um do outro, vai ser muito difícil eu conseguir trabalhar feliz ali, né? Não vou chegar tranquilo para trabalhar, hoje eu vou prestar um atendimento aqui incrível. Não vai, porque você está preocupado com outras coisas. Aquele lugar você já não queria estar ali, já não é um lugar legal para você. Né? Então, cultura organizacional, ela trabalha com isso, ela trabalha com essas questões. Né? E tentar alinhar todas essas percepções aí. As nossas normas, as nossas regras, né? Então, elas têm que estar condizentes com o que eu desejo. Olha só, se eu quero um ambiente... Então, hoje vocês veem aí, várias empresas trabalham com empresas, tem o setor público também, né, em alguns casos, que trabalham com uma linguagem mais tranquila, entendendo melhor, né, as necessidades dos seus funcionários, da sua equipe, né? E em alguns lugares, vocês vão ver, eu vou colocar um filme para vocês esse fim de semana para vocês verem, que passa lá no Google. E aí vocês vão ver lá, os caras, o Google deixa lá você dormir na hora do trabalho, tem lanchonete, tem um monte de coisa. É um espaço mais aberto. Então, assim,
esse tipo de negócio, eu já expliquei isso também para vocês, né? É diferente de um banco, por exemplo. Né? Um banco, ele talvez não possa dar esse nível de liberdade que o Google dá, porque ele lida com coisas mais sérias, mas coisas mais metódicas, né? Tem que fazer conta, tem que fazer análise de um monte de coisa. O Google lida mais com a criatividade em alguns setores. Então, diferente. E aí, quando a gente pensa nesse ambiente mais tranquilo, ele é propício para a gente ter pessoas criativas. Por quê? Porque a cultura organizacional, ela leva a gente para esse campo. Então, é muito difícil você estar num lugar, né, que te dá liberdade, que deixa você ser o que você quiser, que deixa você levar seu cachorro, que deixa você parar de trabalhar a hora que você quiser e voltar depois, desde que você cumpra, obviamente, suas metas, né? Isso favorece que você seja uma pessoa mais livre para criar, né? Então, eu falo isso porque eu já trabalhei, né, durante muito tempo com publicidade, como já contei para vocês, e a pressão de criar, a pressão para a criação, ela não é muito interessante, né? Algumas pessoas até gostam, mas geralmente não é muito bom, porque você vai ficando preocupado, né, com prazo, com coisas que tem que entregar e tal, e às vezes a ideia não sai, né? E aí se você tem pessoas te cobrando excessivamente, um ambiente ruim, pesado, de pouco descanso, de pouca estrutura, aí fica pior ainda, né? Então, por isso, é muito interessante que a cultura organizacional reflita os objetivos da empresa, os objetivos do setor público, os objetivos de uma organização, de um departamento, enfim, de qualquer coisa que seja, tá? Então, quando a gente pensa no servidor público, ele vai contribuir para aquela cultura organizacional com a forma que ele tem de pensar, com a forma que ele vê a vida, mas também ele vai ser impactado pela forma como a organização coloca para ele que aquele ambiente exige. Então, olha só, se você está, né, então vamos supor que eu estou trabalhando, eu estou aqui dentro de sala de aula com vocês, vamos supor não, né, eu estou aqui, eu posso ter a minha crença religiosa que eu quiser, eu posso ser o que eu achar mais interessante para mim, né? Que a lei me permite isso. Inclusive, o que eu não posso, normalmente, e aí a cultura organizacional, né, de uma instituição de ensino superior pública, no caso, do nosso Instituto Federal, ela vai falar que a cultura organizacional, na cultura organizacional, que ela permite que eu exerça a minha fé, né, livremente. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso, então vamos supor que eu sou, né, da Umbanda, né, ou do Candomblé. Vocês não precisam concordar comigo, não precisam ser umbandistas. Eu nem sou, tá, gente? Mas estou dando esse exemplo. Mas vocês têm que respeitar isso. Então, eu não posso vir aqui para dentro de sala de aula e ficar pregando aqui com vocês coisas do Candomblé, a menos que tenha relação. Se eu estiver falando de história e tiver que falar de Candomblé, tudo bem. Agora, nessa aula, por exemplo, de comportamento organizacional, eu não poderia chegar aqui e começar a falar o Candomblé, tem uma oração sim e tal, nós vamos fazer uma oração antes de começar a aula e tal. Isso eu não posso fazer. Por que eu não posso fazer? Porque a cultura dessa organização a qual eu estou servindo agora, e que vocês estão aqui como público, né, estão aqui também sendo servidos por mim, ela não permite fazer isso. Por quê? Porque senão, imagina só, aí eu sou da Umbanda, aí vem o outro que é espírita, vem o outro que é católico, vem o outro que é evangélico. Aí todo mundo começa a fazer aqui uma crença, uma oração, um negócio, vocês não vão ter aula praticamente, eles vão ter uma rinha de religiões. Então, isso não é, dentro da nossa cultura organizacional aqui, aceitável. Se eu chegar aqui amanhã e começar a fazer uma oração com vocês, alguns de vocês podem me denunciar, pode chegar e falar assim, olha, o Vitor chegou aqui dentro da sala de aula e começou a fazer trazer ali um negócio do Candomblé ali, né?
evocou uns Exu ali, uns orixá, uns negócios, e eu não gostei, porque eu não vim aqui para ter aula de candomblé, eu vim aqui para ter aula de outra coisa. Aí, a minha diretora de ensino vai me chamar a atenção. Ela pode até, eventualmente, abrir um processo administrativo contra mim, né? Se for da vontade de quem denunciar, por exemplo. E aí, né, internamente, vai ser julgado. Se merecer alguma sanção, né, eu vou ser advertido, ainda que verbalmente. Então, isso faz parte da nossa cultura organizacional. E a cultura organizacional serve para isso também, para proteger uma unidade daquela organização. Senão, imagina só que loucura que ia ser se cada organização tivesse a mercê dos indivíduos, né, ou dos grupos apenas, que fazem parte dela. Então, se fosse assim, a gente ia ter uma grande bagunça, né? Então, igual eu falei, um professor ia chegar, ia fazer um culto evangélico, o outro ia fazer uma missa, né? O outro ia rezar um negócio espírita, o outro ia ficar uma loucura isso, né? Então, é para a gente não misturar o indivíduo ou até os grupos, tá? Os grupos eu falo para ele, então eu poderia me juntar com 3, 4 professores que são do candomblé, da Umbanda, e a gente fazer um negócio, a gente começar a fazer pregação aqui de fé para vocês, tá? São os grupos também, né? É para que os grupos, nem os indivíduos, né, se sobreponham à organização. Então, a organização ela tem que definir o que é interessante. O que é interessante para vocês, né, que vão receber essa aula e as outras que vocês têm? Interessante é que vocês tenham um conteúdo técnico, um conteúdo cultural, pode ser um conteúdo, inclusive, que traga alguma coisa do candomblé ou da Umbanda, mas não no sentido de ficar professando a fé, mas que vocês entendam, que vocês respeitem. Mas onde é que isso vai entrar? Não aqui nessa aula, não aqui, né, numa outra determinada aula. Vai entrar como um exemplo, como eu estou dando agora, ou vai entrar como um programa de extensão, né, vai entrar como uma oficina, uma oferta fora da sala de aula para quem tiver interesse. Aí sim, né? Não quer dizer que o Instituto Federal não possa oferecer coisas, por exemplo, né? Um curso para as pessoas entenderem os caminhos dos evangélicos no Brasil. Pode oferecer isso, não tem problema nenhum, né? Desde que seja justificado e tal. Mas não pode ser algo obrigatório, por exemplo. Tá? Então, é para isso que serve a cultura organizacional, para a gente colocar a organização como o centro das atividades, e é ela que tem que ser o centro das atividades. Então, é ela que vai fazer com que eu, por exemplo, né, segure essa minha fé aqui dentro. Então, eu posso expressar a minha fé, como eu disse para vocês. E como é que eu vou expressar a minha fé? Eu posso colocar a minha fé no vira-lata caramelo, né? Tá aqui no meu peito, ó. Eu estou aqui com ele, né? Então, eu estou expressando. Eu poderia colocar uma roupa, uma blusa com a imagem de Jesus? Poderia? Poderia, sem problema nenhum. O fato de ter Jesus na minha blusa não quer dizer que eu estou obrigando ninguém a acreditar que Jesus é o Salvador, nem nada desse tipo. Quer dizer que eu estou exercendo o meu direito, né, de professar a minha fé. De maneira tranquila, sem ficar falando nada com ninguém, né, silenciosamente. E aí, se alguém tiver interesse, de repente, e chegar e falar, puxa, professor, vi sua camisa de Jesus, que bonito, não sabia que o senhor era cristão. Aí eu posso conversar com essa pessoa, aí eu posso aprofundar fora da sala de aula, sem problema nenhum, né? Mas esse professar da fé é meu direito, tá? E todos nós temos. Então, para que isso não se misture com os valores da organização, então nós sabemos que o Estado brasileiro é laico, né? Então o Estado, o Instituto Federal de Roraima não tem religião. Ele não pode instituir no calendário dele uma missa, um culto, né? Evangélico ou espírita ou de outra coisa. Regulado, então pode fazer isso, né? Em algumas ocasiões, tudo bem, isso vai ser permitido, mas não pode. Por quê? Porque o Estado é laico, né? Eu não sou laico. Eu não sou obrigado a ser laico. Vocês também não. Né? Então, por exemplo, se a Nilda quiser colocar aí uma mensagem
religiosa no lugar da foto dela, ela pode fazer isso, sem problema nenhum. Né? Do mesmo jeito que ela poderia ir com uma blusa. Né? Mas não dá para a gente ficar, né, misturando o indivíduo, os grupos, com a organização. Para isso que serve, tá? Cultura organizacional, gente. É para que a organização tenha uma cara. Né? E aí, cada organização vai ter a sua própria cultura. E para criar essa cultura, para que eu possa colocar essa cultura para funcionar, eu normalmente vou olhar para os funcionários que eu vou contratar com o olhar da cultura da minha organização. Então, normalmente, eu vou contratar e manter funcionários que pensam e sentem coisas parecidas com a organização. Tá? E aí, né, como é que isso funciona no setor público? Que a gente não pode escolher. Né? O setor público funciona, né, via de regra, ou né, na maior parte do tempo, com concursos públicos, não é isso? Tem as nomeações aí, de cargos de confiança, que são nomeações que não são de concurso, mas, via de regra, os concursados aí que formam ali aquela organização. Então, no setor público, eu não tenho essa possibilidade de escolher, eu vou escolher pessoas que pensem como a gente. Mas eu tenho a possibilidade, né, de estabelecer normas e regras, e aí as organizações públicas elas têm a prerrogativa de criar os seus regimentos internos também, né, para que as pessoas que estão ali dentro enquadrem aquela realidade. Né? Então, eu entrei, por exemplo, já falei aqui várias vezes, eu sou extremamente contra essa coisa de não poder usar bermuda, chinelo para ir trabalhar. Eu acho isso uma grande bobagem, tá? Mas essa opinião, a opinião de quem? Minha, do Vitor, né? Ser humano que está aqui falando com vocês. Eu sei que aí no campus Boa Vista Zona Oeste, por exemplo, não pode entrar de bermuda, né? Então eu não vou chegar no campus Boa Vista Zona Oeste de bermuda e criar uma confusão para poder entrar de bermuda. Eu não vou chegar lá e falar, olha, vou chamar a televisão aqui, a polícia, vocês não estão deixando entrar de bermuda. Então, não, por quê? Porque apesar de não ser uma lei, uma regra, é uma norma de conduta. Isso está no nosso regimento interno. E eu tenho que respeitar. Por quê? Porque a organização está acima de mim. Vitor, não quer dizer que a gente é obrigado a aceitar tudo, qualquer tipo de norma, qualquer tipo de regra, por mais idiota que ela seja, por mais, às vezes, racista, preconceituosa que ela possa ser, machista. Não, claro que não. Não sou obrigado a aceitar as regras. Mas a gente tem mecanismos, né, para alterar essa cultura organizacional, né, que é o diálogo. Né? Então a gente precisa fazer o debate internamente, dialogar com as pessoas, criar aí grupos para poder defender essa determinada causa, né? E aí sim a gente vai conseguir alterar a nossa cultura organizacional, não na base da força. Né? Então, eu tentar romper com essa cultura organizacional é algo que não faz bem, nem para o indivíduo, nem para os grupos, nem para a organização. Eu vou criar um clima de distúrbio aqui dentro, né, do campus Boa Vista Zona Oeste, se eu começar a chegar aqui e tentar burlar a regra. Já pensou? Aí eu venho com uma calça, né, que é uma calça que eu, sei lá, desabotou e ela vira bermuda. E aí eu começo a andar de bermuda lá dentro do campus. Aí alguém vai ver, vai falar, pô, não pode. Aí eu vou e coloco a parte de baixo da calça. Aí quando a pessoa sai, eu vou lá e coloco de novo. Não posso fazer isso, né? Por quê? Porque isso não é o que a nossa cultura organizacional estabelece. Então, nós não somos obrigados a concordar e balançar a cabeça para a cultura organizacional, mas pode mudá-la. Mas existem formas aí de a gente fazer essas alterações. Né? Então, no setor público, essa regra de contratar e manter os funcionários que pensam e sentem da mesma forma, ela não vai se aplicar. Mas eu posso, sim, educar os meus funcionários a acreditarem naquilo que nós estamos propondo. Né? Então, a cultura organizacional ela precisa ser pensada de modo que ela efetivamente
faça sentido, né? Eu não vou colocar como cultura da nossa organização uma coisa que não faz sentido nenhum para o público, para a sociedade como um todo, porque isso não é interessante, né? Então, vê bem. Só um minutinho, deixa eu só tirar um negócio aqui, está aparecendo toda hora aqui, uma notificação. Tudo bem. Beleza, saiu o danado. Vamos lá. E aí, gente, né, essa criação da cultura organizacional, ela tem que ser pensada de acordo com os objetivos. Então, olha só. Se eu... um exemplo que eu acho interessante, isso tem mudado aí de algumas formas, né? Você sabe, por exemplo, fóruns, né, fóruns aí pelo Brasil afora, fóruns, né, de justiça, eles costumam realmente não permitir que a gente entre de bermuda, né? Enfim, tem que entrar de calça e tal. Isso já foi pior, né? Já teve tempo que para você entrar num fórum, você precisava estar pelo menos de terno, né? Isso foi mudando no passado tempo. Por quê? Porque as pessoas foram vendo que essa cultura organizacional era extremamente excludente, né? Então, quando você coloca que a pessoa, para ir num fórum, ela precisa usar um terno, você está excluindo uma parcela pobre da população que, às vezes, sequer tem dinheiro para comprar esse terno, né? Mas que tem direito de acesso à justiça também, né? Então, é uma regra excludente à qual, né, os fóruns foram se adaptando, né, e foram entendendo que não era legal, que não era interessante. Então, a cultura, ela vai se moldando também, ela vai se alterando aí. Como é que funciona, né? A gestão ali da organização, a gestão que pode ser, no caso de empresas privadas, os donos ou a direção, no caso do setor público, né, a própria gestão do departamento, ou a gestão de um campus, ou a gestão de um setor, ou a gestão, né, em termos mais amplos, daquela organização como toda uma empresa pública, um órgão público, um ministério, né, busca educar esses funcionários para que eles possam agir de acordo com a forma que a gestão estabeleceu, né, para os funcionários, para a organização, como um modelo mesmo, né? Encorajando as pessoas, os servidores, a se identificar com esses valores que estão sendo propostos, né, e absorverem aquilo que está sendo colocado para eles. Então, veja só, não adianta a gente chegar num setor qualquer. Então, se amanhã a direção do Campo Boa Vista Zona Oeste, ela baixar uma norma dizendo que a partir de agora, né, a gente vai ter que ter tolerância zero com toda e qualquer manifestação de racismo, né, de homofobia e de, enfim, machismo dentro da instituição. Tolerância zero. A pessoa que cometer algum desses atos vai ser expulso aí na hora. Muito bem, né? Esse tipo de política, por mais que ela vise efetivamente resolver um problema, né, ou problemas que são sérios, ela acaba não servindo a esse propósito. Por quê? Uma instituição de educação, se a gente não consegue educar as pessoas, se a gente não tem mecanismos para que as pessoas aprendam que o que elas estão fazendo não é legal, não é bacana, não contribui coletivamente, então a gente falhou, né, gente? Então, não somos uma instituição punitiva. É claro que não quer dizer que um ato criminoso vai ficar impune, né? Se a pessoa cometer um crime de racismo dentro do instituto, ele tem que ser punido. Mas a gente precisa ter formas, né, internas para a gente poder lidar com isso. E isso tudo está dentro... Eu estou falando
Estou falando no sentido dos servidores, tá? Servidores públicos. Eu estou falando no sentido mesmo, né, da forma como a gente estabelece essas normas de condutas para os funcionários. Se um dos nossos servidores comete um ato desse, é porque, muito provavelmente, ele não concorda ou ele não absorveu esse item da nossa cultura organizacional. Não adianta eu falar, olha, agora nós somos um campus plural, um campus que respeita a diversidade, um campus que acolhe a todos e tal. Se os nossos servidores não concordarem com isso, não entenderem isso, né, não compreenderem isso. Então, a gente precisa, para implementar uma cultura organizacional, trabalhar as habilidades, as competências, os valores, né, dos nossos funcionários. Isso é o quê? Isso compreende ministrar cursos, isso compreende dar treinamento, isso compreende dar material de pesquisa, então, abastecer a biblioteca, por exemplo, com materiais nesse sentido. Isso compreende iniciativas, né, institucionais, por exemplo, para debater esses assuntos, palestras, workshops, enfim, projetos, o que for, né? Então, tudo isso faz parte dessa minha necessidade de estabelecer esses valores para os servidores. Não basta eu chegar lá e falar, oi, queridos servidores, agora a nossa cultura organizacional é essa, tá? Não vai funcionar, né? Não vai colar. Por quê? Porque as pessoas precisam acreditar naquilo. Para acreditar naquilo, o que elas precisam? Elas precisam ser educadas para aquilo, elas precisam absorver aquilo, compreender, né, aquilo que a gente está falando. Tá? Então, para essa cultura organizacional ela funcionar, né, ela precisa desse suporte. Tá? Quando a organização consegue ter sucesso nessa empreitada, a visão que a gente vai estabelecer de cima, ou seja, dos gestores, né, ela vai ser encampada pelos seus servidores que estão ali abaixo. Então, isso passa, inclusive, a ser aí uma determinante para o sucesso da organização. Então, veja só, se no nosso campus aqui, a gestão atual do campus, né, Boa Vista do Oeste, na figura do nosso querido professor Isaac, ela é uma gestão que se elegeu, né, inclusive, com a proposta de ser uma gestão colaborativa, uma gestão participativa. Ou seja, a ideia, quando a chapa foi montada, é que os servidores, os alunos, todos teriam aí voz, seriam, de fato, escutados e chamados para o processo decisório. Então, o que a direção quis dizer foi o seguinte, olha, na medida do possível, tudo que nós pudermos, nós vamos trazer para a consulta de vocês. Né? Claro que tem decisões que a direção precisa tomar, né, de modo imediato, que não cabe consultar outras pessoas. Mas a ideia de ser participativo é essa, olha, tudo que der, né, para a gente trazer, a gente vai trazer. Muito bem. Essa é a cultura organizacional que essa gestão está tentando implementar, uma cultura de participação, em que todos os funcionários podem opinar, em que as políticas públicas, né, internas são estabelecidas coletivamente, né, que eu dou o meu palpite, que o representante dos alunos de vocês dá o palpite em nome de vocês, e isso tudo vai, né, construindo ali uma determinada cultura organizacional. E a direção entra e não faz nada disso, né? E ela passa por cima da opinião de todo mundo, não pergunta nada para ninguém, a gente descobre as coisas, mas mudou isso, mudou, sei lá, portaria, essa uma portaria. Aí a gente vai falar, poxa, não é participativa essa gestão, né? Então, essa tentativa de implementar uma cultura organizacional participativa, sem a participação, não acontece, né? Ela não dá certo. Então, para que
a organização consiga ter sucesso com essa cultura organizacional, ela precisa, de fato, né, um trabalho sério para implementar essas medidas. Então, gente, falar, não fazer, não contribui para uma boa cultura organizacional. Né? E o que a organização ganha com isso? Né? Ela ganha que ela começa a ter uma cara. Né? Ela ganha a partir do momento em que ela consegue ser identificada por todos que estão envolvidos com ela de uma maneira muito objetiva, muito clara. Então, tanto eu como professor sou capaz de perceber que o campus é colaborativo, é participativo, quanto vocês, por exemplo, alunos, né? Quanto os servidores técnicos administrativos. Todos conseguimos perceber, vamos conseguir perceber isso a partir do momento que a gestão agir dessa maneira, né, que eles pregam ser a melhor para a gente, nesse caso. Então, todos nós vamos encampar isso e entender. Aqui, de fato, a gente tem voz. E é legal, né? Você trabalhar, por exemplo, ou você estudar num lugar em que você é ouvido, né? Em que você é escutado, de fato. Eu já tive, né, mais experiências aí com lugares que eu estudei, porque as pessoas geralmente passavam por cima das opiniões dos alunos. Né? Então, aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, quando eu fiz meu mestrado, em várias ocasiões, a nossa palavra, nosso pleito, né? Os alunos pediam algumas coisas que não eram atendidas, não eram escutadas pela direção. E isso é muito ruim, né? Porque a gente fica com a sensação de que nós não fazemos parte do processo. Então, é uma situação que a cultura organizacional pode resolver. Tá? E cada cultura dessa, que eu falei que cada organização tem a sua própria cultura. Cada cultura proporciona, então, padrões que vão influenciar na produtividade, na pontualidade, na qualidade, né, do serviço prestado ao cidadão, ou cliente, ou empresa privada. E essa cultura é construída ao longo do tempo. Ela não é uma coisa que vai ser construída em uma semana, em 2 semanas. Demora tempo para isso. São processos que precisam ser implementados. Né? E aí a gente vai começar a ser reconhecido por esses processos. Então, se a gente quer ter um campus Boa Vista Zona Oeste, de fato, participativo, colaborativo, tem que começar agora, né, com a gestão que se iniciou há 2 anos atrás, e seguir, né, para frente. Não adianta entrar outra gestão agora e falar, olha, acabou isso aí, né? Gosto de participação, não quero saber quem não. Quem manda é a gente, pronto. Aí você acabou de destruir uma cultura que estava sendo construída. Né? Então, por isso que é importante, por exemplo, que as políticas públicas tenham continuidade, né, gente? Muitas vezes, entra um governo e muda tudo que o outro governo fez. Aí depois esse governo sai e entra outro, vai mudar tudo que aquele governo estava fazendo. Então, a proposta das políticas públicas não deveria ser essa. Né? Ela não deveria trocar junto com os governos. Né? Não devia ser algo, vamos dizer, descartável. Né? Porque isso é muito ruim. Você desperdiça recursos públicos, muitas vezes. Né? Alguma coisa que vem sendo construída ao longo de muito tempo, com muito dinheiro investido, com muita energia gasta, e de repente ela é trocada, né? Descartada. Isso não é legal. Por exemplo, nós aqui no Brasil temos um bom exemplo disso, que é a marca. Né? O Brasil tinha uma marca para divulgar o país no exterior. E essa marca vem sendo construída desde 2006. A chamada marca, né, até hoje, Marca Brasil. E ela veio sendo construída ao longo dos vários governos aí, de 2006 para cá. Coincidentemente, todos esses governos do mesmo partido, vocês sabem, né? Mas o que aconteceu? Recentemente, o governo atual entrou e trocou a marca subitamente, sem falar nada, sem nenhum tipo de consulta a ninguém,
sem nenhum tipo de estudo prévio. A marca anterior tinha sido feita por um escritório de designer, com estudo, um concurso que foi aberto a toda a população, e quem ganhou foi um escritório de designer espanhol, né, inclusive. E aí, assim, toda uma construção de 2006 até 2018 foi jogada fora. Por quê? O governo que entrou achou que a marca não era legal e precisava de uma outra. Isso não é um problema, tá? A gente pode mudar as coisas, o governo pode mudar as coisas. Mas tudo isso tem que ser feito com estudo, tudo isso tem que ser feito com pesquisa e com justificativas. Não pode chegar simplesmente, não deve, né, chegar, mudar uma política pública, a marca era uma política pública, de uma hora para outra. Por quê? Porque você acaba abrindo mão dessa cultura organizacional, tá? Então, esse é um problema que o setor público lida. Muda a gestão, geralmente muda a cultura organizacional também, o que é muito negativo, tá? Vocês podem ver que tem algumas instituições que são muito respeitadas, que têm uma cultura organizacional muito bem estabelecida, inclusive instituições públicas. A gente tem aí boas empresas públicas que são consideradas como modelos de gestão, modelos de cultura organizacional, e que geralmente, mesmo trocando um governo, trocando o outro, consegue se sustentar bem. Por quê? Porque tem uma estrutura sólida dessa cultura organizacional, tá? Então, para que ela seja reconhecida, é importante que essa cultura seja longa, ela seja construída ao longo do tempo, tá? A cultura organizacional ela vai refletir a maneira como a organização aprendeu a lidar com o seu ambiente como um todo, tá? A mistura de crenças, de histórias, de ideias, de comportamentos, né? Que juntos aí vão representar um modo particular que aquela organização tem para funcionar, né? Então, é um conjunto de uma história que vem sendo tratada e que aí, ao fim e ao cabo, ela acaba estabelecendo uma maneira daquela organização ser. Então, você já deve ter visto várias vezes, por exemplo, o Itamaraty, no Brasil, sempre foi uma instituição pública que tinha uma imagem muito boa no exterior, por ter uma cultura organizacional muito própria, né? Uma cultura pacifista, uma cultura diplomática mesmo, de tentar trafegar aí no ambiente externo de modo, eu diria, talvez, de modo estratégico, né? Sem criar confusão com ninguém, tentando tá bem com um, tá bem com o outro. Então, uma escolha, né? Claro. Mas o Itamaraty, ou seja, os diplomatas, o corpo técnico do Itamaraty, que é formado aí pelos oficiais, por exemplo, de chancelaria, pelos diplomatas, pelos embaixadores que são concursados, né, os oficiais também, era muito bem estabelecido, tinha uma tradição diplomática. O governo atual foi para outro caminho. Estou dando esses exemplos, tá, gente? Porque a gente tem essas mudanças agora recentes, fica mais fácil a gente organizar o pensamento. Mas é uma crítica pontualmente ao novo governo, ao governo atual, não, tá? Mas seja assim, tá? Eu afirmo que seja, porque eu sou muito crítico a muitas coisas desse governo. Mas não é nesse sentido que eu estou pegando aqui, não. Eu estou dizendo, quando vem o novo governo, né, eles optam por uma outra linha, né? É uma linha que é de escolha das relações. Então, agora a gente quer relacionar com esses aqui e não com aqueles outros lá. A gente quer atacar alguns países que a gente não concorda e criar aí, de repente, um mal-estar, né, com esses países, porque para a atual conjuntura, né, o Itamaraty, quem está à frente do Itamaraty, entende que isso é importante. Mas aí vocês veem, né, o quanto a cultura organizacional ela acaba sendo forte. Nós tivemos vários embates e vários problemas de embaixadores reclamando, de cartas assinadas pelo corpo técnico do Itamaraty reclamando da postura do anterior, do
do nosso chanceler anterior, né, que era o ministro Ernesto Araújo, né, que tinha uma postura muito bélica em relação à China, por exemplo, vocês devem lembrar. Né? A China é o maior parceiro comercial do Brasil, né? É o país que mais compra coisas do Brasil. Então, uma vez que a China é atacada, diversos setores vão ser prejudicados. Vocês veem que a China proibiu a importação de carne brasileira por causa de um caso de febre aftosa, e mesmo o Ministério da Agricultura enviando todos os documentos, tudo, a China demorou uma eternidade para poder liberar, né? E todos os especialistas, inclusive, diziam que não era comum isso, porque normalmente, quando o país fornece os certificados, o outro país já libera a compra imediatamente. Mas o que a China fez? Retaliou, né? Tinham atacado o país, e falaram, então agora vocês seguram aí. Demorou quase 3 meses, né? Desde quando a situação foi resolvida até a liberação da importação pelos chineses. Então, isso acaba prejudicando. Agora, essa estratégia, né, pode, eventualmente, se transformar numa nova cultura organizacional? Pode, né? Foi esse o desejo da gestão pública, mas pode também não se tornar. Né? Então, você vê que a cultura já estabelecida no Itamaraty não é essa. E, portanto, quando essa outra ideia ela chegou, houve muita resistência. Né? Se o governo atual se mantém por mais 4 anos, por exemplo, a tendência é que ele continue a implementar isso, certo? E isso pode se transformar futuramente na nova cultura organizacional do Itamaraty. Né? Pode ser essa cultura mais belicosa, mais agressiva, né? E mais polarizada. Pode. Né? Isso tudo vai depender da gestão pública. Né? Se a gestão pública atual continuar, eu tenho certeza que eles vão focar, né, nesse caminho, que é o que eles entendem ser melhor. E a gente vai saber se é melhor mais na frente. Né? Eu, com esse caso da China, por exemplo, eu acho que já deu para a gente ter uma boa noção de que não é interessante ficar brigando, né, com países aí com os quais a gente tem bom relacionamento comercial. Mas é uma escolha. E essa escolha, para se transformar numa cultura organizacional, ela demanda tempo. Né? Vocês estão vendo que o governo que está há 3 anos no poder não conseguiu implementar essas modificações internamente. Né? O Itamaraty não comprou isso ainda. Por quê? Porque os funcionários que estão ali já estão inseridos em uma outra cultura organizacional. Tá? E é muito difícil você mudar isso de uma hora para outra. Tá? Por isso que é muito importante a gente lembrar dessa questão do tempo, né? E que ela, obviamente, vai juntar todas essas experiências. Né? Então, as pessoas que estão no Itamaraty hoje já viram a coisa funcionar de outro jeito e acreditam que aquele outro jeito dá certo, elas vão ter resistência a atender a essa nova recomendação. Tá? É nesse sentido que eu estou colocando. Eu peço que vocês absorvam aí, ou abstraiam, né, as críticas pontuais. Eu sou muito honesto com vocês. Eu gosto de ser muito honesto sempre, então por isso que eu falo que eu não concordo, né, com 98% das coisas que o atual governo faz. 98% vai ser bonzinho, mas isso não tem razão nenhuma de ser aqui dentro da nossa sala de aula. O que eu estou mostrando para vocês aqui é algo que está acontecendo e a gente está vendo um exemplo empírico disso. Se vai dar certo ou não vai dar certo, gente? Eu acredito que não, mas pode dar. Né? Então, tem gente que acredita que vai dar. Isso daí não é o que interessa, não estamos aqui para saber minha opinião. Estamos aqui para saber, né, como essa cultura organizacional ela está sendo combatida, essa mudança na cultura organizacional está sendo combatida pelo próprio grupo, pela própria organização. Tá? Então, é esse que é o grande lance aqui. E aí, meus queridos e queridas, algumas características são muito importantes para a gente analisar a cultura organizacional. Primeiro, a regularidade no comportamento, que é o quê? As interações entre as pessoas que participam daquela organização. Né? Então, a forma como essas interações acontecem, o relacionamento interpessoal, internamente, ela vai dizer muito sobre a nossa cultura organizacional. Né? Então, se o ambiente favorece aí
a boa relação dos funcionários, a boa comunicação, o bom entendimento, a sinergia, né, a cultura organizacional vai ter mais chances de prosperar, né? Porque um vai acabar ajudando o outro a compreender aqueles valores ali. As normas, né, que é a maneira como a gente se comporta ao realizar as nossas tarefas, de acordo com o que a organização demanda de nós, né? Então, as normas vão dizer muito sobre a cultura organizacional também. Então, vê só, se eu tenho um ambiente que eu não posso entrar de bermuda, né, isso existe por conta de uma norma que foi estabelecida, né? Então, para ter essa cultura organizacional mais, digamos, mais séria, mais conservadora nas vestimentas, que o Instituto acha importante fazer, eu preciso de uma norma para disciplinar isso, tá? O clima, que eu vou falar melhor na aula que vem, mas é o modo como os colaboradores se integram, né, ao ambiente e como também eles tratam os clientes ou os próprios, ao próprio público, né? Vou tratar como cliente, porque na administração a gente entende cliente a pessoa que é servida, tá, gente? Então é possível também a gente entender o público aí de um órgão público como cliente. Esse sentimento, né, que a gente tem dentro do local de trabalho, por exemplo, é o que a gente chama de clima. Então, se é um ambiente que favorece um clima bom, um clima legal, né, essa cultura organizacional tem mais chance de prosperar. A filosofia, que são as políticas que vão afirmar essas crenças sobre como os colaboradores e os clientes, o público deve ser tratado, tá? E essas políticas, por que eu falo políticas aqui? Porque, como eu disse antes, não adianta eu chegar e falar, olha, a partir de agora, né, nós temos como cultura organizacional termos um Instituto Federal sem racismo. Se eu não dou ferramenta para o meu servidor compreender o que é racismo, por que ele não deve ser racista, né, os pequenos atos racistas que às vezes ele comete sem saber, isso não vai adiantar. Então, eu preciso de políticas, né, para implementar isso. Então, eu vou dar curso, eu vou trazer especialistas aqui para falar com os meus servidores, eu vou mostrar para as pessoas, através de cartilhas, de livros, de projetos, como é que não é. Então, essas políticas, né, fazem parte da nossa filosofia. Tá? As regras, né, que são mais amplas do que as normas, então as normas vão dizer a conduta que se espera dos nossos servidores. As regras vão dizer aquilo que é efetivamente permitido ou não aos servidores fazerem. E até eu falei errado, né? Porque na realidade a bermuda está aqui na regra, né? Não está na norma. A bermuda está na regra. Não é permitido usar bermuda, tá? A norma é quando eu estabeleço o seguinte, falando, olha, é norma tratar os nossos colegas, servidores com respeito. Eu posso eventualmente não ser respeitoso, mas num dia que eu estou mal, né, estou derrubado e tal, mas eu não posso fazer isso, né, reiteradamente. Se eu faço um dia, peço desculpas, tudo bem, né, tá resolvido. Mas é uma norma de conduta, eu não agir dessa maneira. É de eu ter ética com o meu companheiro, é isso? E, por fim, os nossos valores, que são os princípios aí que a organização vai colocar para os seus funcionários seguirem, né? Então, os principais valores que a gente acha necessários para que o funcionário tenha. Então, o respeito, por exemplo, a diversidade pode ser um valor aqui, né? Isso é importante para a gente, precisa ter isso. Aí, no setor público, eu sempre falo para vocês, a gente atende a população como um todo. O rico paga imposto, o pobre paga imposto, né? O gordo paga imposto, o magro paga imposto, né? Careca, como eu aqui, paga imposto, o cabeludo também. O negro e o branco pagam, a mulher e o homem. Então, eu tenho que atender com respeito a todos, né? Eu não posso discriminar, não posso selecionar quem eu vou atender bem e quem eu não vou, né? Uma pessoa que chega com uma vestimenta legal, eu atendo bem. Uma pessoa que chega com uma vestimenta ruim, na minha concepção, eu atendo mal. Não posso fazer isso, né? Esses são os nossos valores aí, que são muito importantes para a gente estabelecer uma cultura organizacional. E aí, para a gente finalizar, né, nós temos alguns tipos de cultura organizacional. Olha só,
Esse, primeiro, são as culturas organizacionais adaptativas. O que são essas culturas aí? São aquelas que são mais flexíveis, mais criativas, mais inovadoras, e que se atualizam com muita frequência, para garantir que estejam sempre modernas, né? Ou seja, sempre atuais, de acordo com o tempo em que ela está vivendo, tá? Isso não quer dizer que seja bom ou ruim, tá, gente? Quer dizer que é uma cultura que permite, né, empresas que sejam mais flexíveis, que mudem mais a sua cultura, mas garantindo aí e mantendo um centro, né, da sua cultura organizacional. Os valores principais eles estão colocados ali como base. O que vai mudar? Vai mudar são coisas, né, aqui ou acolá, que podem ser flexibilizadas em dado momento. As culturas mais conservadoras, por outro lado, são aquelas que mantêm aí as suas ideias, seus costumes e valores de forma mais perene, né? Não mudam muito com o tempo, se não mudam com o tempo, não quer dizer que não muda nada, não. Não muda muito. Não se atualiza com frequência e permanece como se o mundo, né, fosse o mesmo de antes. E esse tipo de cultura, né, traz alguns problemas, porque a sociedade costuma ansiar outras coisas, né, das organizações com as quais ela se relaciona. Né, que essas organizações entendam que as coisas estão, né, mudando. Então, a cultura conservadora é aquela que tem muita dificuldade de se adaptar a um novo momento. Tá? Não quer dizer que sejam ruins ou boas. Né? Como eu disse para vocês, em alguns lugares, em alguns ambientes, às vezes, uma cultura conservadora vai ser mais interessante, né, do que outras. Eu, por exemplo, estava vendo um caso um dia desse de um juiz lá em São Paulo, né, que para homenagear o São Paulo, o clube de futebol, que era o time dele, tinha sido campeão, numa decisão judicial, ele colocou o hino do São Paulo. E ele falou, eu peço licença ao réu, né, para homenagear o São Paulo Futebol Clube e cantar um pedaço do seu glorioso hino. E cantou lá e tal. Isso, numa cultura adaptativa, seria perfeitamente tranquilo, né? Tá tranquilo, o cara ganhou hino ali, não tem problema. A gente não precisa ser tão rígido assim hoje e tal. Numa cultura conservadora, como a justiça como um todo, isso não é bem-vindo. Ele está sendo investigado, inclusive está sendo processado administrativamente. Né? O processo administrativo foi aberto para investigar a conduta dele e ver se aquilo estava de acordo ou não. Muito provavelmente ele vai tomar uma advertência. Né? Vai ser punido com nada muito grave, porque ele só cantou o hino de São Paulo, né? Vai lá. Mas ele vai ser punido, provavelmente, com uma advertência, né? Vai falar, olha, não repita isso, né? Então, daqui a pouco isso aqui vira bagunça, né? No meio de uma decisão judicial, todo mundo vai querer falar alguma coisa, vai querer fazer uma homenagem. Não é. Aqui é para se julgar casos, né? Então, faça sua homenagem lá fora, né? Na hora de sair daqui. E aí, esses dois tipos de cultura, portanto, podem servir muito bem a determinados tipos de situações, tá, gente? Então, ficou claro isso aí? Espero, se tiver dúvidas, vocês falem. Espero que vocês tenham compreendido bem. Sobretudo essa parte de que não há uma melhor do que a outra, pior do que a outra, para casos e casos nós poderemos aplicar uma ou outra. Né? Casos que uma será interessante, outras não. E vice-versa. Tá? Além dessas duas, nós temos, né, também as culturas chamadas de fortes e as fracas. A diferença aqui, quando a gente fala de forte e fraca, quer dizer que uma é muito boa, por isso ela é forte, a outra é muito ruim, por isso ela é fraca. Não! As fortes são aquelas organizações que conseguem compartilhar aí os seus valores intensamente com os seus funcionários e influenciar muito do comportamento deles. Né? Normalmente a gente está falando de instituições aí, grandes, de organizações grandes, então de empresas, a gente está falando de empresas grandes, o Google, a Coca-Cola. Por quê? Porque são empresas em que essa cultura organizacional ela já é muito bem solidificada. Primeiro porque tem pessoas ali
para trabalhar isso, né? Essa cultura organizacional. Tem equipes para isso, tem como monitorar, avaliar e tal. Segundo, porque a equipe, né, que está naquelas grandes empresas ou nos grandes setores públicos, por exemplo, né, já traz ali uma experiência antiga, né, daquela cultura organizacional. Então é mais fácil, quando você entra num lugar em que as coisas funcionam de uma maneira há muito tempo, é mais fácil você se adaptar àquilo do que, né, do que o contrário, do que você deturpar aquela cultura organizacional. Né? Normalmente são organizações aí grandes, organizações de tradição, a tradição aí do Marcelo. Né? Aí, Marcelo, é uma organização tradicional, por exemplo, né? Ela vai ter uma cultura organizacional mais forte. E as fracas, geralmente, são aquelas que estão começando ou são pequenas, em que as culturas são mais facilmente modificáveis. Né? Então, ou porque não há, né, naquele setor público, naquela organização, uma equipe para fazer isso, né? Então, talvez você tenha uma equipe reduzida, não tem quem trabalhe com isso, ou porque você não tem investimento, né? Então, por exemplo, acabei de falar, instituir uma cultura antirracista aqui. Mas eu não tenho investimento para trazer palestrantes, para fazer curso, para comprar livros, então, né? Essa minha cultura organizacional ela acaba ficando fraca, né? Enfraquecida, porque eu não consigo privilegiá-la, eu não consigo fortalecê-la de fato. Né? Então, essa é a cultura fraca. Tá? Quer dizer que, então, não é fraco, forte no sentido de alguma coisa muito boa, outra muito ruim, é no sentido mesmo dos elos. Né? Pensa só, você tem ali quando você faz uma amarra de alguma coisa, para pegar né, você precisa amarrar sua bicicleta, né, numa grade enquanto você vai para a aula. Para que ninguém roube a sua bicicleta toda, né, porque a pessoa pode roubar um pedaço dela, por que ninguém roube ela toda, ou para que se dificulte, você vai amarrar ela na grade. Se você amarrar com barbante, é uma amarra fraca, né, um elo fraco ali. Qualquer pessoa chega lá com a chave né, de alguma coisa, corta aquele barbante e leva sua bicicleta. Mas se você já amarrar com um cadeado, aí, né, nós já temos uma situação de um elo forte aí, né, porque para a pessoa arrebentar o cadeado, ela vai ter ou que serrar o cadeado, ou, né, ter uma técnica para abrir esse cadeado, ou ainda vai ter que desmontar a sua bicicleta e levar ela sem a roda da frente, ou a roda de trás que você prendeu. Né? Então, olha só, uma cultura forte é nesse sentido. Ela consegue se estabelecer, se segurar mais, mediante, às vezes, as turbulências que ela passa. A fraca, não. Né? A fraca, como está começando, ele não tem bem instituídos os seus valores, às vezes ela pode se modificar por uma ou outra razão. Ok, gente? Belezinha? Estamos entendidos aí, 100%? Com dúvida? Ok para o Marcelo, ok para o meu amigo Anderson, futuro psicólogo dessa turma. Tudo bem, então. Se não tiver mais nada, meus queridos e queridas, e querida, né? A Nilza de querida que tem aqui hoje. Fiquem à vontade e podem descansar aí nessa segundona brava. Professor, boa noite. Não te ouvi, Nilza. Você tentou falar alguma coisa aí e não saiu, hein? Boa noite. Boa noite. Agora saiu. Boa noite. Vai com Deus, gente. Fiquem com Deus. Se cuidem, hein? Tô vendo muitos de vocês aí gripadinhos. Tomem cuidado. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, Anderson. Boa noite.